Graça e paz, uma palavra para ti nessa manhã está em Salmos 32:1 e diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Há uma história que Billy Graham escreve no seu devocional sobre um jovem que foi se alistar no exército inglês e, devido à sua criação e à sua fragilidade, ele não se adaptou aos tiros, bombas e todo aquele exercício militar, e ele acabou desertando. Ao longo da sua vida, ele foi estudar astronomia e virou um grande astrônomo e descobriu um planeta. Quando o rei da Inglaterra soube desse feito, ele quis conhecer esse grande homem e mandou chamá-lo. Quando ele recebeu esse convite, ele ficou muito triste, porque ele sabia do seu erro, ele sabia da sua deserção. E quando falaram para o rei que ele era um desertor, o rei também não podia receber um desertor dentro do palácio. Os oficiais do rei retornaram à casa daquele homem com um envelope. Aquele homem abriu o envelope e dentro do envelope estava o perdão real, absolvendo ele de qualquer tipo de transgressão cometida lá na sua juventude. Aí sim, aquele homem pôde chegar diante do rei e o rei pôde receber aquele homem lá no palácio e pôde fazer parte da corte do rei. Essa é a história do astrônomo William Herschel, que descobriu o planeta Urano e recebeu o perdão do rei George III da Inglaterra. Essa é uma história real que ilustra muito bem a nossa situação diante do pecado. Pecado tem origem de uma palavra grega, amartia, que significa errar o alvo. E essa é a condição do ser humano diante de Deus. E errar o alvo é o que eu e você realizamos todo dia, cada vez que deixamos de fazer a vontade de Deus. O alvo é a vontade de Deus, o alvo é Deus. E a história do filho pródigo ela é um exemplo muito claro disso. Quando o filho pródigo reconhece que errou o alvo, ele pensa: eu vou chegar diante do pai e dizer: Pai, pequei contra ti, errei o alvo contra ti. E assim é, nós todos os dias erramos o alvo. Deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de acertar naquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Deixamos de ter a comunhão com Ele, de buscar a sua presença. O filho pródigo, quando reconheceu que errou o alvo, chegou diante do pai e o pai o recebeu, o pai o perdoou. O jovem Herschel, que desertou no passado, ele errou o alvo e o rei lhe concedeu o perdão. E nesse dia o próprio Deus quer te conceder o perdão. Independente de qual seja a transgressão, independente de qual seja o erro, independente de como você está longe do alvo, Ele quer te perdoar para que você retorne à sua presença, para que você entre na sua presença, faça parte dos filhos de Deus, perdoados e amados pelo Pai. E Jesus é a grande carta de perdão que Deus nos deu. Ele morreu na cruz para remissão e perdão dos meus pecados e para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus livres de toda acusação, livres de todo pecado e termos comunhão com o Pai. Que Deus te abençoe e nesse dia tu compreenda que Ele te ama e Ele quer te perdoar porque Ele quer estar junto contigo. Uma ótima sexta-feira com Cristo.